É um privilégio muito grande estar convosco. Obrigado, Pastor Fernando Carvalho, pelas suas simpáticas e sinceras palavras. De facto, já há muitos anos que nós temos o privilégio de ter esta amizade entre nós e o Pastor Fernando Carvalho. E isto é bonito, porque a amizade não é alguma coisa que se compra, mas também não é uma coisa que se vende. A amizade é uma coisa que se constrói. E construir a amizade não é alguma coisa fácil. Construir uma amizade é alguma coisa que leva tempo. E nesse desafio é importante perceber que à medida que o tempo vai surgindo, a amizade vai ficando cada vez mais solidificada e cada vez mais consubstanciada. Então é um privilégio muito grande estar aqui com o Pastor Fernando e a Pastora Teresa a participar neste momento especial, que é a celebração de 34 anos de ministério, 34 anos de pastorado nesta igreja. É isso? 34 anos de pastorado. É uma honra muito grande, é um privilégio muito grande estar aqui. Também, como é óbvio, a igreja aqui em São Francisco é, por extensão, nossa amiga. Claro que o nível de amizade que nós temos tem que ver com relacionamentos também. E dentro destes amigos, há amigos que são mais chegados. E é um privilégio ver o Charles, ver a Miriam, também o pastor Max e muitos outros amigos aqui. Muito obrigado pela vossa amizade e pela vossa estima. Há uns dias atrás estava a falar com um rapaz em que ele me dizia que tinha 4.000 amigos. 4.000 amigos. E eu fiquei surpreendido com como é possível ter 4.000 amigos. E eu disse que devia ter pelo menos uns 10. Uns 10. Bom, mas eu já estou à frente, porque alguém dizia que se nós vivermos 90 anos, 80 anos e não construirmos 5 amigos, a vida não valeu a pena. Como eu já tenho 10, então a vida vai valer a pena de certeza absoluta, independentemente do tempo que eu viver. Espero que seja bastante, porque a minha avó morreu com 100 anos, então eu tenho o seu ADN, provavelmente vou viver também dentro desse registro de tempo. Muito bem, Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8 é um texto bíblico que eu acredito que a grande maioria de vocês conhecem. O nosso tempo não é muito, eu vou tentar ser rápido na nossa meditação, na nossa celebração. A graça já abundou aqui. A graça abundou. Posso ir até às 9h15. Gálatas capítulo 6, versículo 7 e o versículo 8. Quem já encontrou pode dizer amém? Ok, vocês vão ter aí provavelmente projetado. Diz assim o texto bíblico. A minha tradução é uma tradução que provavelmente a grande maioria dos irmãos não conhece. É uma tradução que foi feita em Portugal, com o português de Portugal, que é a Bíblia para Todos. E a tradução que eu vou usar é uma tradução que põe a Bíblia na linguagem comum, ou na linguagem, ou na forma como se fala o português atualmente. Então é natural que tenha algumas variantes no sentido do significado do texto, mas com certeza que a unidade de pensamento corresponderá àquilo que vocês têm, independentemente da tradução que possam usar. A minha tradução diz assim: não se enganem, com Deus não se brinca. Cada um há de colher aquilo que semeou. Aquele que semeia o que agrada aos maus instintos terá uma colheita de perdição. Mas quem semeia o que agrada ao Espírito terá uma colheita de vida eterna. Aquele que semeia ao que agrada aos maus instintos terá uma colheita de perdição. Mas aquele que semeia o que agrada ao Espírito terá uma colheita de vida eterna. Este texto é um texto que para mim é particularmente interessante, na medida em que dá-nos a ideia clara sobre a dimensão, e não apenas a dimensão, mas também a inclinação relativamente ao qual nós devemos edificar a nossa vida espiritual. E acredito que todos estamos aqui nesta noite porque queremos edificar cada vez mais a nossa vida espiritual. O nosso desejo é sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Queremos que Cristo seja cada vez mais formado em nós. E para isso nós temos que entender, com a ajuda do Espírito, aquilo que Deus quer falar connosco através da sua palavra. Toda a gente sabe que o texto que nós acabamos de usar é um texto que foi escrito por Paulo. E Paulo é um dos homens que Deus usou para dar substância ou para dar expressão à espiritualidade e ao pensamento cristão. Nós não estamos a trabalhar debaixo de uma tábua rasa ou sob uma tábua rasa. Nós estamos a trabalhar dentro de um contexto que é o pensamento cristão.
E é muito importante e até fundamental nós termos acesso direto às primeiras fontes da construção do pensamento cristão. E Paulo foi um dos homens que Deus usou, provavelmente um dos principais homens que Deus usou, para dar substância, para dar expressão àquilo que é o pensamento e a espiritualidade cristã. E todos nós sabemos que este pensamento está revelado nas 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Então, quando nós lemos os evangelhos e lemos os textos que o apóstolo Paulo escreveu, nós vamos construindo aquilo que é a espiritualidade cristã, aquilo que é o pensamento cristão. Eu gostaria de partilhar convosco duas frases, muito rapidamente. Uma de John Stott. John Stott foi um homem que partiu há 3 anos, já com 90 e muitos anos. Um homem muito influente, pelo menos na Europa, não sei aqui nos Estados Unidos se ele foi muito influente, mas na Europa ele foi um homem muito influente em termos daquilo que é o pensamento cristão e deu um contributo fabuloso para isso, através de vários livros que ele escreveu. E John Stott, já no final da sua vida, ele escreveu um texto muito interessante que diz o seguinte: no último século, uma análise sobre o século XX, ele dizia, no último século vivemos um paradoxo de uma fé cristã que, em vez de nos levar ao conhecimento e a uma compreensão mais profunda de quem é Cristo, tragicamente levou-nos a afastar cada vez mais de Cristo. Isto dito por mim, provavelmente poderia ser uma loucura, mas dito por John Stott, faz-nos pensar. E dizia mais, hoje vivemos um cristianismo cheio de formas, cheio de rituais, celebrações e eventos, mas absolutamente vazio de Cristo. Um cristianismo que tem celebrações, que tem eventos, que tem muita coisa, mas de acordo com a visão crítica, com a análise crítica de John Stott, era um cristianismo vazio de Cristo. E depois ele diz o seguinte: vidas vazias de Cristo só podem produzir uma coisa, um cristianismo sem vida e sem Cristo. E não é isso que nós queremos. Nós não queremos um cristianismo sem vida e sem Cristo. Nós queremos um cristianismo com Cristo e com vida, partindo do princípio que é em Cristo que nós temos vida, porque sem Cristo não há vida. Um pensamento muito interessante, um pensamento muito profundo que nos leva a perceber, ou pelo menos a tentar perceber, o que é que decorreu errado durante estes 100 anos, ao ponto de John Stott dizer que, de facto, o cristianismo ou a espiritualidade cristã foi levada cada vez para mais longe de Cristo, em vez de ser convergente com Cristo. Thomas Alick é um pensador contemporâneo, um homem que Deus tem usado para escrever coisas muito interessantes sobre vida cristã, também um analista da espiritualidade cristã. Ele é da República Tcheca. E estava falando com o pastor Fernando Carvalho ontem, que a República Tcheca é um dos países do mundo mais secularizado. É um dos países do mundo mais ateu. É um país muito ateísta. E Thomas Alick diz outra coisa interessante sobre os cristãos. Ele diz assim: os cristãos, quando pensam em tornar Cristo conhecido à sociedade secularizada dos nossos dias, e eu penso que a América traduz o paradigma da cultura ocidental, estamos a falar de uma sociedade cada vez mais laicizada e mais secularizada, ele dizia, os cristãos deveriam, em primeiro lugar, pensar em conhecer eles mesmos Cristo. Ou seja, em vez de pensarmos em levar Cristo aos outros, ele faz-nos a proposta de nós mesmos redescobrirmos Cristo. Nada tem sido mais prejudicial para a fé cristã do que a ignorância dos cristãos acerca de quem é Cristo e do que são em Cristo, porque as duas coisas estão ligadas. É impossível nós construirmos uma identidade do que somos em Cristo se nós não conhecermos quem é Cristo. Então Thomas Alick diz que o grande desafio que está diante de nós enquanto cristãos não é apenas sabermos quem somos em Cristo, mas indexar isso a quem é Cristo. Ou seja, na perspectiva dele, Cristo tornou-se um ilustre desconhecido, não para o mundo secularizado, mas paradoxalmente para os cristãos. É urgente uma nova evangelização, dizia Thomas Alick, que começa em primeiro lugar com os desafios de evangelizar os próprios cristãos. Eu sei que isto é uma expressão muito forte, mas quero-vos dizer que no contexto europeu, Thomas Alick não está de forma nenhuma enganado. Ele está muito lúcido e eu acho que era inteligente que os cristãos levassem a sério o repto, o desafio à análise crítica que Thomas Alick nos lança. Eu tenho defendido por isso que é urgente voltar a refletir sobre o pensamento de Paulo acerca do que é a vida cristã e de facto é Paulo quem nos dá um conjunto de orientações sobre aquilo que é a vida cristã. Nós sabemos que todos os homens têm o seu pensamento. E para nós conhecermos entendermos aquilo que eles explicam, nós temos que conhecer e entender o seu pensamento. E Paulo não foge a esta regra. Paulo tem um pensamento, Paulo tem uma cosmovisão, Paulo tem um entendimento sobre o que Deus fez em Cristo.
e sobre aquilo que resulta da cruz de Cristo. Aliás, não há um teólogo, não há um homem que nos fale tanto acerca daquilo que Deus fez em Cristo, bem como aquilo que resulta da cruz de Cristo. Nós estamos aqui como um resultado objetivo da cruz de Cristo. Se Cristo não tivesse morrido na cruz do Calvário, nós não estaríamos aqui. Estamos aqui porque, de facto, Cristo morreu na cruz e nós somos o resultado da cruz de Cristo. O pensamento de Paulo pode ser analisado em 5 princípios muito importantes. Eu vou passar rapidamente, para nós percebermos Paulo e para nós entendermos este texto que nós acabamos de ler. Porque o texto da carta aos Gálatas não pode ser desassociado do pensamento estrutural de Paulo. O primeiro princípio de Paulo é o facto da depravação ou da degeneração do ser humano. Ou seja, para Paulo, todo o homem está degenerado, todo o homem está corrompido, todo o homem está depravado. Já há algumas teorias cristãs que não sublinham este princípio. Acham que o homem tem alguma coisa de bom. Mas na perspectiva de Paulo, o homem pode fazer algumas coisas boas, mas isso não significa que o homem seja bom na sua natureza. Na perspectiva de Paulo, o homem é mau na sua natureza. O homem sem Deus tem uma natureza pecaminosa e tem uma natureza caída. Então, para Paulo, todas as pessoas têm uma natureza pecaminosa que leva à prática do pecado e leva à prática do mal. Para Paulo, todas as pessoas, no seu estado natural, são pecadoras. Todas as pessoas estão condenadas ou são culpadas diante de Deus, por isso todas as pessoas estão sob a condenação. E Paulo deixa isto muito claro num texto bíblico que nós conhecemos muito bem, como está escrito: não há um justo nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram ou todos se depravaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há quem faça o bem, nem um sequer. E depois ele conclui, na carta aos Romanos, dizendo: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, na perspectiva de Paulo, não há pessoas boas, não há pessoas mais ou menos boas, não há pessoas mais ou menos más. Todos os homens sem Deus estão na condição de depravação total. Um outro princípio de Paulo tem que ver com a bondade de Deus. E aqui eu esperava que dissessem amém. Na perspectiva de Paulo, Deus é um Deus bom. Ele rompe o paradigma que existe na perspectiva de um Deus do Velho Testamento, que é um Deus essencialmente mau, um Deus castigador, punidor, um polícia terrível, que está à espera que nós falhemos em alguma coisa para nos castigar. Na perspectiva de Paulo, esse tipo de Deus não existe. Na perspectiva de Paulo, o Deus que ele concebe, o Deus que ele entende, claro, o Deus que ele entende depois de se converter, o Deus que ele entende depois da transformação que ele próprio recebeu em Cristo. Ele concebe conceber um Deus bom, a bondade de Deus. Um Deus que, apesar da depravação do homem, apesar do pecado do homem, é um Deus bom. E Paulo põe a bondade de Deus de uma forma tão paradoxal e tão profunda que ele diz que Deus ama o homem na sua miséria. Deus não ama o homem na sua bondade, porque o homem não tem bondade intrínseca em si. Deus ama o homem na sua miséria. Já agora tenho uma boa notícia para vos dar. Foi a nossa miséria que atraiu o amor de Deus por nós e não a nossa bondade. Isto leva o homem a perceber que diante de Deus, diante daquilo que Deus é e diante daquilo que Deus fez, só há uma palavra para classificar tudo isto: graça, 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 abundante graça. Quantos podem dizer amém por isso? E Paulo deixa isto muito claro quando ele diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Por isso eu não entendo como é que há filhos, que já não são pecadores, são filhos de Deus, que têm medo de Deus. Porque se Deus amou-nos, sendo nós ainda pecadores, agora que já somos filhos, como não nos amará ainda muito mais? Por isso não há nada que nos possa separar do seu amor e da sua graça. O terceiro princípio estruturante, em termos conceptuais, de Paulo, é que a cruz é o meio que Deus usou para restaurar o homem. A cruz de Cristo é central na teologia de Paulo. Paulo fazia questão de dizer que pregava Cristo e este crucificado. Eu ainda não fiz uma pesquisa da razão de Paulo dizer Cristo e este crucificado, porque dá a ideia que havia algumas visões de Cristo não crucificado. Mas para Paulo ele fazia questão de dizer que eu prego Cristo e este crucificado. Para uns é um escândalo, para outros é uma loucura, mas para nós que somos salvos é poder de Deus e é sabedoria de Deus. E a igreja precisa de perceber isto para compreender o entendimento de Paulo. Na cruz, Cristo morreu pelos nossos pecados e essa morte restaura-nos e reconcilia-nos com Deus. E isto está muito claro também no texto que Paulo escreveu aos Romanos,
dizendo: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O quarto princípio, na perspectiva de Paulo, da construção do seu pensamento, é o princípio da justificação unicamente pela fé. O ano passado celebramos 500 anos da Reforma Protestante. 500 anos. E foi uma celebração bonita em todo o mundo. Eu próprio participei em várias conferências e em vários workshops acerca da justificação pela fé. E a justificação pela fé é um dos pilares fundamentais da fé cristã. O homem é salvo unicamente pela fé em Cristo. Eu acrescentaria, é salvo exclusivamente pela fé em Cristo. Não há nada, absolutamente nada que tu e eu possamos fazer para sermos salvos. E Paulo deixa isto muito claro na sua teologia, deixa isto muito claro no seu pensamento, na carta aos Romanos, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Paulo fala acerca disto. E foi com esta convicção que levou Lutero a fixar as 95 teses na igreja de Wittenberg, rompendo o paradigma até então que era preciso obras para obter a salvação. E algumas igrejas até evangélicas ainda hoje quase que dizem que é preciso obras para obter a salvação. Ninguém pode ser salvo por qualquer coisa que possa fazer. A salvação que nós obtemos é mérito exclusivamente e unicamente de Deus em Cristo Jesus. Quantos podem dizer amém por isto? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, para Paulo, não há qualquer mérito humano na salvação. Todo o mérito é de Deus, que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, à cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas um dos aspectos mais profundos da teologia de Paulo, e é nesse paradigma que se desenha a essência da vida cristã, é que a cruz não apenas satisfaz a justiça de Deus, a cruz não apenas nos reconcilia com Deus, a cruz não apenas nos dá a oportunidade e a possibilidade de sermos justificados por Deus, mas, mediante isso, há um novo homem que surge da cruz. Há um novo homem que surge da cruz. Quando eu vou à cruz, quando eu reconheço que sou um pecador, quando eu confesso a minha miséria, não apenas sou perdoado, não apenas sou justificado, não apenas sou reconciliado, mas há alguma coisa que morre e há alguma coisa que ressuscita. Há alguma coisa que parece e há alguma coisa que se renova. Há alguma coisa que é sepultado e há alguma coisa que é ressuscitado. E eu estou a falar acerca de mim, estou a falar acerca de ti, estou a falar acerca de nós. Por isso o apóstolo Paulo dizia: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eu não consigo perceber como é que há cristãos que ainda não entenderam isto. Que a visão de Deus em relação a nós, em relação à depravação humana, não é apenas uma visão de perdoar, mas é uma visão de criar novas todas as coisas. É uma visão de restaurar. É uma visão de criar uma nova identidade, um novo ser, uma nova pessoa. Alguém que tem um pensar diferente. Então este é o princípio de Paulo. Um novo homem que surge da cruz. E toda a teologia, em termos de modus vivendi cristão, entronca exatamente neste princípio. Em Cristo Jesus não apenas fomos perdoados, mas em Cristo Jesus somos novas criaturas. Em Cristo Jesus somos novos homens e somos novas mulheres. Se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ainda acreditam nisto? Thomas Alick diz que nós precisamos de acreditar nisto. Diz que isto é central na fé cristã. Para Paulo, em Cristo, não fomos apenas perdoados. A dívida do nosso pecado não apenas foi paga. Não apenas fomos reconciliados com Deus. Para Paulo, em Cristo, não apenas fomos restaurados a Deus. Para Paulo, em Cristo, nós fomos transformados em novas pessoas. E este novo homem é uma nova criatura. Este novo homem é nascido de Deus. Alô? É nascido de Deus. Eu estou grato a Deus pelo facto de eu me ter perdoado. Eu estou grato a Deus pelo facto de eu me ter justificado. Eu estou grato a Deus pelo facto de eu me ter reconciliado. Mas tudo ficaria, do ponto de vista de mim, exatamente da mesma se alguma coisa em mim não acontecesse.
Mas eu quero vos dizer que em mim alguma coisa aconteceu. E o que é que aconteceu? Aconteceu que eu sou alguém que fui e sou nascido de Deus. Tenho uma nova natureza, uma nova identidade, uma nova estrutura mental, uma nova forma de ser, uma nova forma de estar, uma nova forma de pensar. É isto que Paulo ensina em toda a sua estrutura teológica. Paulo diz que este novo homem é transformado segundo a imagem de Deus. É santificado em Cristo. Ele tem uma nova mente. Ele diz, o homem natural não entende as coisas do Espírito porque é loucura. Mas o homem espiritual entende bem todas as coisas. Sabem porquê? Porque vocês têm a mente de Cristo. Então o cristão tem a mente de Cristo. Paulo diz que ele tem um novo coração. Significa que temos diferentes emoções, sentimentos diferentes. Não sentimentos numa perspectiva de natureza carnal, sem Deus, longe de Deus, mas os nossos sentimentos agora são sentimentos novos, desejos novos, ações novas. O nosso linguajar é diferente. A nossa perspectiva do mundo é diferente. A nossa perspectiva de nós mesmos é diferente. A nossa perspectiva de Deus é diferente. A nossa perspectiva do outro é diferente. Por isso estamos aqui na igreja, porque temos uma perspectiva diferente. E tudo isto acontece não apenas porque fomos perdoados, mas porque em Cristo Jesus fomos feitos novas criaturas. Diga para o irmão que está ao seu lado, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Este novo homem que surge da cruz, ele é o templo de Deus. Eu sou templo de Deus. Por isso, durante este tempo de adoração, nós sentimos a presença de Deus. Nós sentimos alguma coisa que mexe connosco cá dentro. Eu não conhecia a maior parte dos cânticos que vocês cantaram aqui, mas na medida em que o louvor e a adoração começou a surgir, eu como templo de Deus fui abençoado, fui edificado. Por quê? Porque eu sou morada de Deus em espírito. Deus habita dentro de mim. E isto é importante restaurar em nós. Este homem, segundo Paulo, não vive na carne, ele vive no espírito. Este homem, segundo Paulo, anda segundo o Espírito. É o dilema do capítulo 7. O capítulo 7 da carta aos Romanos é um dilema terrível. Toda a gente conhece o dilema. Por quê? Porque nós vivemos constantemente este dilema. Paulo diz, miserável homem que eu sou. Quem livrará o corpo desta condenação? Porque o bem que não quero fazer, porque o bem que quero fazer, esse não faço. Mas o mal que não quero, esse faço. E quando quero fazer o bem, há uma lei dentro de mim que me leva a fazer o mal. Miserável homem que eu sou, quem me livrará o corpo desta condenação? Mas depois Paulo percebe que há uma vida diferente, que há uma perspectiva de vida diferente. E não é viver segundo a carne, mas é viver segundo o Espírito. Então ele encontra livramento, encontra construção de identidade quando ele percebe o sucesso da minha vida como cristão não está a viver numa perspectiva natural, nem numa perspectiva carnal, mas está a viver numa perspectiva espiritual segundo o Espírito. E quem vive segundo o Espírito, nenhuma condenação há. Porque ele não vive numa lógica racional, humanista, ele não vive numa lógica natural, naturista, ele vive numa lógica espiritual. E o grande desafio que Deus está a colocar a cada um de nós nestes 34 anos de ministério e de igreja é refletirmos sobre a nossa construção e sobre a nossa identidade e claramente optarmos não por viver segundo a carne, porque a inclinação da carne é morte, mas é vivermos segundo o Espírito, porque a inclinação do Espírito é vida. Vida, vida. E nesta matéria, queridos, ninguém escolhe por nós. Somos nós que diariamente temos que escolher de que forma é que nós queremos viver. Porquê? Porque você é uma nova criatura. Você tem a mente de Cristo. Você tem inteligência espiritual. Outrora você não tinha controle sobre as suas emoções. Outrora você não tinha controle sobre a sua vontade. Outrora você não tinha controle sobre os seus impulsos. Mas agora que você é um filho de Deus e uma filha de Deus, que o Espírito Santo habita em você, você tem controle sobre os seus impulsos. Você tem controle sobre a sua identidade. Você sabe quem é. E porque sabe quem é, você pode e deve fazer escolhas. Não viver de forma natural ou carnal, mas viver numa perspectiva espiritual. Quem está a entender o que eu estou a dizer pode dizer amém? Muito bem. Então, a carta de Gálatas não pode ser separada do pensamento geral de Paulo. Porque, na perspectiva dele, este homem que nasce ou que surge da cruz é um homem que se torna o templo de Deus. É um homem que vive no Espírito. É um homem que anda segundo o Espírito.
É um homem que se inclina para as coisas do Espírito. Paulo até vai mais longe. É um homem que produz fruto do Espírito. E depois, na carta aos Gálatas, capítulo 6, ele diz, é um homem que é convidado a semear no Espírito. Bonito isto. É o templo de Deus, vive no Espírito, anda segundo o Espírito, inclina-se para as coisas do Espírito, produz fruto do Espírito e semeia no Espírito. Já pensaram que tipo de igreja é que nós éramos se toda a gente tivesse este tipo de mentalidade e se toda a gente aceitasse este tipo de desafio? O que é que está na origem dos maiores problemas? O que é que está na origem das maiores dificuldades de relacionamento? O que é que está na origem das maiores incompatibilidades? É nós não percebemos que em Cristo Jesus somos novas criaturas, somos novas pessoas, temos uma nova mente, temos o Espírito de Deus a viver dentro de nós e há um conjunto de reptos que Paulo nos lança, não porque são impossíveis de cumprir, mas porque são possíveis de cumprir, porque agora temos uma nova natureza compatível com isso. E na grande maioria das vezes nós tendemos a viver segundo a carne, quando o desafio que está diante de nós é vivermos segundo o Espírito. Aliás, Paulo é o homem dos opostos, das oposições. Outrora eras luz, mas agora, outrora eras trevas, mas agora sois luz. Outrora estavas longe, mas agora chegaste perto. Outrora não eras povo, mas agora sois povo. Outrora vocês viviam na velha vida, agora vivem na nova vida. E esta nova vida é imprimida pelo Espírito Santo, através do novo nascimento, que nos leva a ser templo de Deus, viver no Espírito, andar no Espírito, inclinar-nos para as coisas do Espírito, produzir fruto do Espírito e semear no Espírito. Deus não se deixa escarnecer. Nós não podemos enganar Deus. Por quê? Porque Deus estabeleceu uma lei. E essa é uma lei que todos nós conhecemos, que é a lei da sementeira. Todos nós conhecemos essa lei. Não é preciso procurarmos essa lei na vida dos outros. Basta olhar para a nossa própria vida para nós chegarmos à conclusão muito facilmente de que essa sementeira é infalível. Sim ou não? Sim. Às vezes nós temos a tendência para procurar na vida dos outros aquilo que nós achamos que eventualmente poderá ser interessante ou não. Mas na questão da lei da sementeira, eu quero vos dizer que nós não precisamos de fazer uma tese de mestrado ou outra coisa qualquer para perceber se isso funciona ou não. Basta olhar para a nossa própria vida e chegaremos facilmente à conclusão que a lei da sementeira funciona. Aquilo que eu semeio, eu vou colher. E mais, nós nunca colhemos na proporção daquilo que semeamos. Nós colhemos sempre muito mais do que aquilo que semeamos. Eu não tenho muito jeito para a agricultura. Meu sogro é agricultor. Ele faz umas coisas, umas eu gosto, outras não gosto. Ele é agricultor. E uma vez eu ajudei a plantar milho. E andei lá com ele a plantar milho. E é interessante, nós plantamos um grão de milho. Um grão de milho. Um grãozinho apenas. Mas quando começa a crescer e quando chega a altura da colheita, você não vai colher um grão de milho. Não vai colher 2 grãos de milho. Não, você vai colher centenas. Então nós nunca colhemos na proporção daquilo que plantamos. Nós colhemos exponencialmente muito mais do que aquilo que nós plantamos. Isto tanto no sentido positivo como no sentido negativo. Se negativamente eu plantar mal, então eu vou colher exponencialmente mal. Se positivamente eu plantar bem, então eu vou colher exponencialmente bem. E é com este princípio que o apóstolo Paulo diz: não plantem segundo a carne, porque se vocês plantarem numa lógica da carne, vocês vão colher a corrupção. Mas se vocês plantarem numa lógica do Espírito, vocês vão colher coisas exponencialmente boas. Igreja do Senhor Jesus em São Francisco, aceita este repto, não meu, mas o repto de Paulo. A nossa vida não pode ser edificada e muito menos vivida numa lógica de uma má sementeira. Mas a nossa vida tem que ser vivida numa lógica de uma boa sementeira. E a boa sementeira não é aquela que é feita na carne. A boa sementeira é aquela que é feita no Espírito. Reflita. Em que área você está a plantar? Qual é o seu paradigma? Qual é o seu terreno de plantação? Você está a plantar segundo a carne? Ou você está a plantar na perspectiva do Espírito?
tendendo para concluir. Mas o que é plantar no que agrada ao Espírito? O texto que nós lemos fala disto. Eu vou reler o texto. O texto diz: não se enganem, com Deus não se brinca. Cada um há de colher aquilo que semeou. E isto tem de bom, como também tem de terrível. Antes de eu vir para cá, estive a falar com algumas pessoas que estão a ver um momento de angústia profunda. Sabem porquê? Porque agora têm que conviver com as consequências daquilo que semearam. Que é outra coisa. Aquilo que nós plantamos trará sempre consequências. É verdade que a graça de Deus é abundante. É verdade que o amor de Deus é abundante. É verdade que o perdão de Deus é abundante. É verdade que Deus está sempre pronto para nos abraçar, para nos ajudar, para nos encorajar, para nos dar novas oportunidades. Mas as consequências daquilo que nós plantamos estão aí. E nós não as podemos negar. Não se cansem. Não se enganem, com Deus não se brinca. Cada um há de colher aquilo que semeou. Aquilo que semeia o que agrada aos maus instintos terá uma colheita de perdição. Mas quem semeia o que agrada ao Espírito terá uma colheita de vida eterna. O que é semear na perspectiva daquilo que agrada ao Espírito? Bom, nós temos que ir para o pensamento de Paulo. E é interessante que Paulo, no capítulo 6, retoma um assunto que já tinha iniciado no capítulo 5. E este pensamento está um pouco por toda a Bíblia, na perspectiva de Paulo. Paulo, no capítulo 5, faz uma contraposição entre o fruto da carne e o fruto do Espírito. E todos nós sabemos isso. Eu não vou falar do fruto da carne, porque eu quero que os irmãos durmam em paz esta noite. Mas o fruto da carne é terrível. Sim ou não? Terrível. São coisas terríveis. Então Paulo diz, olha, o fruto da carne é isto. Quem semeia numa perspectiva carnal é isto. E vai colher isto. Mas o fruto do Espírito também está identificado. Então o que é semear segundo o que agrada ao Espírito? Paulo diz que é semear amor. Amor como Deus ama. Amar como Deus ama. É o grande desafio que está diante de nós como igreja, amar como Deus ama. A Bíblia diz assim, em São Mateus, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E nós ficamos todos intrigados com o texto. Perfeitos como perfeito é o meu Pai que está no céu. Como é que isso é possível? Como é que eu posso ser perfeito como é perfeito o meu Pai que está no céu? Mas se nós lermos os versículos que antecedem, o que está ali em causa não é ser perfeito na perspectiva em que Deus é perfeito, mas é ser perfeito na perspectiva em que nós temos que amar como Deus ama. Porque ele diz assim, olha, se vocês só amarem quem vos faz bem, que mérito nisso? Se vocês cumprimentarem quem vos cumprimenta, que mérito nisso? Olha, o nosso Deus faz com que o sol e a chuva deixem sobre bons e maus. Ou seja, Deus ama independentemente do merecimento ou não. Então, se vocês amarem como Deus, vocês estão a amar na perfeição em que Deus ama. Mas nós temos tanta dificuldade em amar como Deus ama, porque o nosso critério de amor é outro. Por isso nós precisamos que o Espírito Santo renove em nós a dimensão do amor de Deus. Sim ou não? Porque amar com o nosso amor é um amor, é semear na carne. Mas amar com o amor de Deus é semear no Espírito. Plantar o que agrada ao Espírito é plantar amor, é plantar alegria, é plantar paz, é plantar paciência, é plantar amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se nós formos bons plantadores destas virtudes que Paulo elenca no capítulo 5, versículo 22 da carta aos Gálatas, nós somos uma igreja com um grau de relacionamentos fabuloso. Posso ouvir amém? Fabuloso. No capítulo 6, o que é que Paulo diz que é plantar ao que agrada ao Espírito?
Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Então, plantar no Espírito, ou ao que agrada ao Espírito, é agir com tolerância, é agir de forma bondosa, é agir de forma espiritual para com aqueles que falham. Na perspectiva de Paulo, plantar o que agrada ao Espírito é levar os fardos uns dos outros. Está no versículo 2. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Ou seja, quando um irmão está em sofrimento, está em angústia, e eu estou a pé dele, junto com ele, animá-lo, encorajá-lo, eu estou contigo, estou a orar por ti, eu estou a semear no Espírito. Mas quando eu tenho uma atitude de indiferença, eu estou a semear na carne. Quando eu estou a pensar que sou mais do que toda a gente, não sendo nada, estou a plantar na carne. Agora, quando eu me humilho e reconheço que os outros são superiores a mim mesmo, eu estou a plantar no Espírito. No capítulo 4, Paulo diz assim: cada um examina os seus próprios atos. Quando eu estou a analisar os meus próprios atos, quando eu estou a analisar as minhas próprias ações, quando eu estou a analisar os meus próprios juízos, quando eu estou a analisar as minhas próprias intenções, quando eu estou numa análise introspectiva, objetiva, clara, à luz da palavra de Deus, eu estou a semear no Espírito. Mas quando eu passo a vida a analisar os outros, a condenar os outros, eu estou a semear na carne. Quando eu estou a levar a minha carga, as minhas dificuldades, e pedir graça a Deus, eu estou a semear no Espírito. Paulo diz assim: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas com o que instrui. Paulo está a dizer que eu estou a semear no Espírito quando eu sou generoso, quando eu contribuo para a obra de Deus, quando eu tenho uma perspectiva de edificar o reino de Deus. Paulo diz que eu estou a semear no Espírito quando eu não me canso de fazer o bem. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no próprio tempo colheremos se não desanimarmos. E ele vai mais longe. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente à família da fé. Isto é semear no Espírito. E eu oro a Deus para que a igreja aqui em São Francisco possa ser uma igreja despertada para semear no Espírito. Para semear de forma correta, de forma positiva, com os valores do reino. Partindo do princípio de que não colhemos na proporção do que semeamos. Colheremos exponencialmente mais do que aquilo que nós semeamos. Então, se esta igreja quer ser uma igreja espiritual, uma igreja de acordo com a perspectiva de Paulo, então não se cansem de semear, não se cansem de lançar a semente, não se cansem de fazer o bem, não se cansem de amar, não se cansem de serem pacientes, não se cansem de serem benignos, não se cansem de serem fiéis, não se cansem de ser amáveis, não se cansem de serem mansos, não se cansem de terem domínio próprio. Semeiem isso com abundância, porque mais tarde ou mais cedo essa sementeira vai germinar. Mais tarde ou mais cedo o fruto vai aparecer. Aliás, Tiago, quando fala da sementeira, ele diz que nós temos que ser pacientes. Não há ninguém que cometa a loucura de plantar hoje na expectativa de colher já amanhã. Isso é impossível. Toda a sementeira tem o seu processo de germinação. O mesmo é nas coisas espirituais. Às vezes nós queremos colher logo, no imediato, até porque nós vivemos numa cultura imediatista, resultadista. As coisas têm que acontecer logo, no imediato, na vida espiritual. As coisas não são assim. Temos que, com paciência, ir plantando. Muitas vezes até com algum desconforto. Muitas vezes até pensando que já não vale a pena investir mais na vida de fulano e de Beltrano e de Cicrano.
Muitas vezes até pensando que não vale a pena dar mais o meu contributo porque as coisas não vão mudar. Muitas vezes até pensando, bom, mas eu já fiz, já plantei, o resultado não foi bom, eu vou desistir. Irmão, não se canse de plantar, porque a semente vai germinar e a colheita vai vir, se você não desanimar. Igreja de São Francisco, não se cansem de plantar no Espírito, porque a colheita vai ser abundante no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quantos podem dar glória a Deus por isto? Fiquemos de pé. Levante as suas mãos e faça uma oração. Individualmente diga: Deus, ajuda-me a fazer uma análise em relação à minha vida, porque eu não quero semear num solo errado. Eu quero semear num solo certo. E semear no solo certo é semear no campo do Espírito. É semear de acordo com a Tua palavra, de acordo com as Tuas prioridades, de acordo com esta nova natureza que nós temos em Ti. Nós sabemos que toda a plantação, ela vai crescer, ela vai germinar. Por isso, Senhor, ajuda-me a plantar bem. Ajuda-me a plantar bem na minha vida. Ajuda-me a plantar bem na vida da minha família. Ajuda-me a plantar bem na vida dos meus amigos. Ajuda-me a plantar bem no meu local de trabalho. Ajuda-me a plantar bem na igreja. Senhor, faz de mim um plantador inteligente. Faz de mim um plantador criterioso. Senhor, não permitas que sejam as minhas emoções a ditar a forma como eu vou plantar, mas ajuda-me a que seja o Teu Espírito a me orientar na forma como eu vou plantar, partindo do princípio que toda a sementeira vai dar o seu resultado, vai dar o seu fruto. Senhor, eu oro por esta igreja, que esta igreja seja uma igreja especialista em boa plantação, que cada irmão e cada irmã seja alguém que planta de acordo com a tua sensibilidade, de acordo com a tua visão. E nós acreditamos que a colheita vai ser grande, porque toda a sementeira, ela vai crescer e ela vai dar fruto. Pai, que o Teu nome seja glorificado na vida dos meus irmãos. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.